Olá, hoje vamos narrar o testemunho de Berta Bueno Magalhães, Mãe Unida em Oração Internacional de São Paulo, capital. Um testemunho onde mostra que a perseverança nos leva à vitória. Quero ser médico como o Dr. Lucas. Moro em São Paulo. Conheci o Ministério Mães Unidas em Oração Internacional através de uma irmã da Igreja Batista da Liberdade aqui no estado. Sou professora do ensino médio e meu esposo é escrivão. Temos 4 filhos. Meus filhos, desde pequenos, eram alunos da escola bíblica dominical. O mais novo, o caçula, o Mateus, na época então com 9 anos, sempre dizia que quando crescesse, queria ser um médico, pois aprendera na escola bíblica dominical que Dr. Lucas, um dos discípulos de Jesus, era o médico amado. Ele foi crescendo, concluiu o ensino fundamental e depois, com 16 anos, terminou o ensino médio. Sempre dizia que gostaria de fazer medicina para ajudar ao próximo. Com 17 anos, prestou vestibular para 2 universidades particulares e passou. Mas não tínhamos a menor condição de pagar. Eu e meu esposo conversávamos com ele e dizíamos que Deus iria abençoá-lo e que ele iria conseguir passar para uma universidade estadual. E durante aquele ano, ele parou tudo o que ele estava fazendo, não ia para lugar nenhum, só estudava. No ano seguinte, ele tentou o vestibular para medicina na Universidade do Estado, mas não passou. Ficou extremamente triste e disse que só faria vestibular para a medicina, pois ele queria ser como o Dr. Lucas, o médico amado de Jesus. Conversávamos, explicávamos e dávamos sugestões, mas ele não arredava o pé de forma alguma. Ele queria ser médico. No ano seguinte, ele tentou novamente e não conseguiu. Estava ficando desanimado, triste, mas dissemos que no próximo ano ele iria passar. E foi aí, então, que ele disse que prestaria vestibular, mas agora para uma universidade federal. Durante todos estes anos, em nossas reuniões do ministério, nós orávamos para que Deus fizesse o melhor na vida dele, que nós queríamos que a vida dele estivesse de acordo com a vontade de Deus e que abrisse a porta certa para ele cursar medicina, se fosse da vontade de Deus. Mas ele tinha convicção de que esta era a profissão que Deus colocara em seu coração. E ele, quando começou falando sobre isso, como eu disse, tinha 9 anos de idade. Meu filho, ele só ia para a igreja quando ele saía de casa. Só ficava estudando e revendo toda a matéria. Até que chegou a data do próximo vestibular. Nós estávamos sentados à mesa, oramos com ele. E na noite anterior ao vestibular, eu entreguei meu filho nas mãos do Senhor de uma forma profunda e clamei a Ele para que meu filho fosse vitorioso, mas se fosse da vontade de Deus. Que se Deus quisesse que ele fosse um médico e agora ele com 20 anos, que ele realmente tivesse a possibilidade de passar, porque ele estava preparado humanamente para fazer o vestibular. Naquele domingo, eu e meu esposo e meus demais filhos fomos para a igreja. Eu sentia um refrigério muito grande em minha alma, saber que meu filho iria passar. Não sei explicar o que aconteceu, mas foi o conforto de Deus, porque foram anos clamando e pedindo a Deus. Naquela manhã, ali em São Paulo, uma manhã fria, ele, enquanto ia para prestar a prova,
Então nós fomos para a igreja. Nossos corações estavam ligados a Ele o tempo inteiro, através do Espírito Santo. E nós estávamos em paz. O culto terminou e voltamos para casa. Logo depois, meu filho chegou e disse que a prova estava muito difícil, mas que ele iria esperar o resultado. Mas eu queria compartilhar que ele estava em paz. Nos anos anteriores, ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava numa profunda depressão, vamos dizer assim, porque ele sentia que não tinha passado. Mas desta vez, o rosto dele estava diferente. Estávamos aguardando o resultado, mas todos na nossa casa, todos nós estávamos em paz. Nós tínhamos a absoluta certeza de que ele seria vitorioso. Não me perguntem como que isso aconteceu, porque nós sabemos que Deus, Ele opera, Ele faz os milagres acontecerem. Naquele momento, quando meu filho recebeu a notícia de que ele tinha sido aprovado, nós gritamos aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E nós fizemos um culto de gratidão a Deus pela maravilhosa bênção alcançada. Hoje, ele está cursando o 3º período de medicina em uma universidade federal aqui em São Paulo. Nós não temos palavras para agradecer a Deus, mas nós sempre repetimos o lema do nosso ministério: fé, coragem, perseverança e resiliência sempre. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. E você? Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém.